Bom, em respeito ao nosso horário, eu vou dar início ao primeiro Na Hora com o Fator, ok? Bem, eu sou Adriana Mateus, agradeço a oportunidade de estar com vocês, faço parte da equipe de relação com o investidor da Fator Administração de Recursos, sou ponto focal no relacionamento entre a FAR e os distribuidores, especialista em fundos de investimento e com sólida experiência no mercado de assets. Então, vamos aos detalhes do nosso encontro. Nós estaremos juntos nesse call com a equipe de gestores da Fator por aproximadamente 50 minutos, onde o propósito é, de maneira dinâmica, passar a nossa visão de mercado e como os nossos fundos estão posicionados. O call será gravado durante toda a sua duração. Temos um link que estará disponível no chat para que vocês nos enviem durante a apresentação as perguntas. E no final, nós responderemos algumas por questão de tempo, mas vale ressaltar que todas, sem exceção, serão respondidas após o evento. Então, vamos conhecer um pouco do que é a FAR, a Fator Administração de Recursos. A FAR iniciou suas atividades em 1997. Ela faz parte de um grupo financeiro com mais de 50 anos de atuação e que, além da gestão de recursos, está presente com excelência e expertise em grandes operações estruturadas, grandes fusões e aquisições e seguros corporativos. A FAR é pioneira na gestão de fundos com governança corporativa e ativismo. Tem uma filosofia de gestão ativa e a preservação de capital também faz parte dos nossos pilares e está no nosso processo de investimento. Através de análise fundamentalista e de uma rigorosa diligência, as equipes da FAR cobrem diversos setores do mercado financeiro. Com isso, nós buscamos inovação, através de soluções e boas oportunidades de investimento. Possibilidades que façam sentido dentro de um portfólio de tendências. Eu diria que sofisticação na estratégia e produtos alternativos. Tudo através dos nossos fundos de investimento. Fundos imobiliários, fundos de ações, fundos multimercado e fundos de crédito. Bem, dito isso, é a hora de passar para a gestão. A palavra agora estará com o Felipe Albert. O Felipe é gestor e faz parte da nossa equipe de renda fixa. Ele cobre os fundos de crédito privado. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Adriana. Eu agradeço aí a... Deixa eu ver se eu coloco aqui na tela. Vocês estão me enxergando aqui? Sim. Legal. Eu agradeço aí a introdução. Meu nome é Felipe, eu sou o gestor de crédito aqui da FAR. Né? Como você bem falou, a gente já tem um longo histórico aí em todas essas áreas, inclusive na parte de crédito e na parte aí, principalmente de debêntures incentivadas, que é o fundo que eu vou comentar hoje. A gente tem vindo aí de um momento bom para esse tipo de produto no ano passado, né? A gente tem uma demanda forte aí por renda fixa, justamente com esse movimento de alta da Selic. Apesar aí do momento de bastante volatilidade nos mercados, né? A gente tem visto bons resultados no fundo. Tá? Isso foi muito claro para a gente agora em janeiro, onde a gente viu um movimento bastante forte da curva de juros e principalmente da curva de NTN-Bs, ou seja, essa curva de PCA que afeta bastante a precificação das debêntures do fundo. Tá? Então, não foi à toa que a gente viu o índice da Ambima aí de debêntures incentivadas de infraestrutura variar bastante e com um retorno ruim aí no mês, mas o nosso fundo ele acabou se protegendo muito bem. A gente tem batido na tecla aí nos últimos meses das nossas posições mais curtas, né? Ou
ou seja, o duration menor da carteira em relação à curva aí de título público, ela protege bastante. A gente tem uma posição de caixa também um pouco maior do que a gente costuma carregar, isso protege bastante fundo. E a gente carrega também um hedge importante na carteira, então a gente tem posições aí de proteção comprando derivativos de cupom de IPCA. Então, o janeiro foi um exemplo clássico, a gente teve um desempenho destacado aí frente aos demais fundos de mercado e frente aos benchmarks, muito porque a gente tem essas posições, tá? E isso é uma tendência que a gente acha que vai ser vencedora aqui ao longo desse ano. A gente vê a continuidade de um ambiente aí de bastante volatilidade, né? A gente tem eventos importantes ao longo do ano, né? E, ao mesmo tempo, a gente acha que existem janelas aí de oportunidade para a gente acabar pegando papéis aí com taxas bastante interessantes, né? Então, a gente vê no secundário papéis de muita qualidade de crédito, né? Papéis AAA com taxas bem interessantes, com spreads aí relevantes em relação às NTNs e Bs, então é uma oportunidade também de entrar nesses papéis, e algumas emissões legais também de companhias que a gente gosta, em setores que a gente acompanha bem, tá? Então, por exemplo, ao longo de janeiro a gente fez um aporte maior numa posição que a gente já tinha de energia eólica, né, um empreendimento aí controlado pela Copel. Daqui para frente a gente tem algumas emissões de transmissão de energia, que é um setor que a gente também acredita bastante, que é um setor de alta previsibilidade, e também uma emissão bastante grande, importante, que a gente está acompanhando da Raiz, tá? Que é uma empresa de açúcar e álcool, né? Então, dito isso, a gente tem um desafio pela frente, a gente está mantendo uma posição aí de defesa e duration curto, mas com um olho aí para as oportunidades nesse mercado de renda fixa. A expectativa é que os juros continuem altos ao longo desse ano, né? Então, o mercado vai se beneficiar com um fluxo para esse tipo de ativo. Então, acho que é interessante colocar isso, obviamente com maior demanda aí por esses papéis, a gente não vê aí nenhum problema de precificação, tá? Então, a gente está bastante animado aí para esse ano de 2022, tá? Acho que fevereiro tem sido também um mês parecido com janeiro, mas que os resultados parciais agora têm sido positivos, tá? Então, acho que esse é o panorama do nosso fundo aqui de debêntures incentivadas, um pouquinho da nossa cabeça aí para as variáveis que influenciam esse mercado de renda fixa. E agora eu vou passar a vez aqui para a Isabel, que vai comentar um pouquinho mais dos fundos sob gestão dela. Boa tarde. Não sei se vocês tá dando para me ver aí, Adriana? Sim, tá na tela. Sim, está na tela. Boa tarde, eu sou a Isabel, eu sou a gestora do Fundo Faturações. Estou aqui para falar do resultado do fundo no mês de janeiro, nossas posições e o que a gente está esperando de médio e longo prazo. O fundo fechou o mês de janeiro com um retorno de 4,3%. Dentre as principais contribuições positivas, foram as posições que a gente tinha no setor de petróleo, bancos, saneamento e energia elétrica. Algumas outras posições no setor de consumo, como loja Renner, também agregaram, mas eu acho que eu estou querendo mencionar as maiores contribuições, né? Já do lado das contribuições negativas, ficaram por conta do setor de consumo, de algumas empresas do setor de consumo, como Magazine Luiza e Via Varejo, que vem pressionando o fundo já faz algum tempo, né? E depois a gente pode entrar um pouco mais nesse aspecto. Outra posição que acabou contribuindo negativamente foi a posição em papel e celulose,
com o papel com Suzano, que acabou, acho que é um setor que, de certa forma, é visto como um hedge para a Bolsa, porque ele é dolarizado, então ele acabou não contribuindo aí num momento de Bolsa performando melhor, né? Nos últimos meses, a gente optou por incluir algumas ações na carteira do setor de energia elétrica, que por sinal, foram benéficas aí para esse mês de janeiro também. Dentre elas, a gente incluiu algumas empresas de transmissão de energia elétrica e algumas distribuidoras. Dentro das empresas, a gente escolheu as que têm potencial de valorização e, ao mesmo tempo, são empresas que apresentam um fluxo de caixa relativamente previsível e estão pagando dividendos atrativos nesse momento. O intuito não era só agregar valor dado o potencial que essas empresas têm, vis-à-vis o seu preço atual, mas tornar o portfólio um pouco menos volátil, devido às incertezas. Então, isso foi feito, né, no final do ano passado. No mês de janeiro, a gente manteve essas mesmas posições e fizemos algumas movimentações táticas, vislumbrando um cenário de crescimento gradual, uma melhora de longo prazo. Com isso, a gente aumentou ligeiramente a exposição no setor de varejo e também optamos, dada a atratividade do papel, aumentar o setor de papéis celulose. E, por fim, voltamos a incluir no nosso portfólio o setor imobiliário, que por um tempo a gente tinha tirado do portfólio. Para fazer funding, né, para essas compras, a gente tinha um pouco de caixa, então eu reduzi o percentual de caixa no mês de janeiro e também reduzimos um pouco do setor de bancos. Essas ações de bancos tiveram uma forte performance e ainda estão tendo forte performance. Isso não significa que a gente zerou o setor de bancos. Depois eu vou mencionar aí mais ou menos a participação que o fundo tem. Mas como ela teve uma forte performance e relativamente boa no período, a gente acabou trocando por posições que a gente acredita serem atrativas aí no médio prazo. Com isso, as grandes posições do fundo no portfólio ficaram em cerca de 19% posições em bancos, 19% no setor de utilities, né, que são ações de energia elétrica e de saneamento, e 17% em ações de consumo e serviços. Claro que temos outras empresas aqui, né, como petróleo, mineração, mas essas eu acho que são as grandes exposições do fundo. Esse posicionamento que a gente está atualmente vislumbra um ambiente de cautela, porém, acho que é muito importante isso, nós estamos com viés positivo para o mercado de ações, principalmente dada a gradativa volta da economia, depois de um período de lockdown. Entendemos que essas incertezas aqui no Brasil, em relação ao aumento de juros, inflação e a própria pandemia, já estão precificadas em várias ações. E acreditamos que esses papéis foram demasiadamente pressionados, e o nosso entender é que estão atrativos e devam apresentar retornos positivos. Lembramos que, numa análise dos papéis, ele toma em consideração não o período atual, mas o período de fluxo de caixa, e, portanto, a gente entende que essas empresas voltem ao seu patamar normal de crescimento. De modo geral, aqui para resumir, nós estamos otimistas, cautelosamente otimistas com a Bolsa, entendemos que é um cenário de seleção de ação, né, e não de comprar um setor específico, e, portanto, o Fundo Fatorações está posicionado da maneira que a gente entende seja melhor para captar esse crescimento. Eu termino aqui, passando para o Daniel Ucci, que vai falar um pouco mais dos fundos de ações. Boa tarde, meu nome é Daniel Ucci, eu sou gestor de renda variável responsável pelo Fundo Fator Sinergia. Falando um pouco de performance aí em janeiro, nesse início de ano, apesar da alta do mercado de renda variável de uma maneira geral, da alta do Ibovespa, essa alta foi bastante concentrada em empresas de commodities, que são large caps, que são empresas com
grande capitalização, e essa alta não foi disseminada de uma maneira geral para o universo de mid small caps, que é o foco do fundo. Então, foi esse início de ano, e particularmente no mês de janeiro, foram bastante difíceis em termos de performance. Falando da nossa visão e como essa visão impacta o nosso posicionamento e a formulação da carteira do portfólio do fundo para 2022, né, vou mencionar aqui algumas macro teses de investimento que nós estamos usando para a formulação da carteira. Tá? Uma tese é de investimento em empresas de qualidade, tá? Empresas que têm um diferencial competitivo claro, o ROIC acima do custo de capital, o altíssimo nível de governança corporativa, management de alta qualidade, empresas que tiveram, e algumas dessas empresas tiveram uma queda de preço muito acentuada, as ações tiveram uma queda de preço muito acentuada, particularmente nos últimos 7, 8 meses. Isso abriu um upside, um potencial de valorização que é, inclusive, muito atípico para esse tipo de ativo. Tá? Citando como exemplo a Natura, que é uma das maiores empresas globais do mercado de CFT, de higiene e beleza, e a Espaço Laser, que é uma empresa de serviço de estética focada em depilação a laser. Tá? Outra macro tese de investimento em empresas de growth, em empresas com altíssimo crescimento, empresas que precificam um altíssimo crescimento nas suas projeções. Por isso essas empresas têm uma duration alta, elevada do fluxo de caixa, ou seja, o fluxo de caixa ele está muito distante no tempo, por isso essas empresas, esses ativos são bem mais sensíveis ao aumento de taxa de desconto, ao aumento de taxa de juros, e por isso sofreram muito com esse aumento nos yields das Treasuries de 10 anos, 30 anos, enfim, toda a elevação da curva de juros do mercado americano, particularmente nos últimos meses e semanas, que inclusive levou à forte queda das empresas de alto crescimento, das tech companies americanas, do índice Nasdaq, etc. Mas isso abriu aí na nossa visão uma assimetria, um potencial de valorização muito grande. Alguns exemplos são a Melius, que é uma plataforma de consumo e serviços financeiros, começou como cashback, mas tem diversas outras funcionalidades, vertentes de crescimento, enfim, passando para outra tese, a gente está explorando muito as empresas que fizeram IPO recentemente, tá? Muitas delas fizeram IPO, tiveram forte queda no preço das ações, frequentemente houve mudança brusca na base acionária, um acionista de referência, um acionista que foi relevante para ancorar a oferta, e às vezes ele saiu porque está zerando o Brasil, está zerando emergente, está zerando renda variável, e não necessariamente porque houve uma alteração material no fundamento. Tá? E quando a gente identificou essa divergência grande entre fundamento e variação de preço, a gente aproveitou para montar essas posições. 2 exemplos são as lojas Quero Quero, uma varejista de construção focada na região sul, e a ClearSale, uma empresa de cybersecurity. Outra tese que a gente está explorando bastante é de empresas domésticas cíclicas. Tá? As ações dessas empresas caíram muito com a deterioração do mercado doméstico, um cenário macro doméstico, mas na nossa visão a queda de preços reflete uma deterioração muito pior do que a que a gente está vendo. Ou seja, o cenário tem que ser muito mais negativo do que o que a gente está vendo, do que o mercado está precificando nas variáveis macro, câmbio, juro longo e etc. Isso leva à existência de uma assimetria grande. Alguns exemplos são a Via Varejo, que é uma plataforma de e-commerce de eletroeletrônicos, a Marisa, que é uma empresa de varejo de vestuário. Tá? Outro nicho, outra tese de investimento que a gente está explorando bastante é o investimento em small e micro caps, que já é um foco do fundo, mas particularmente a gente está explorando mais ainda nesse momento. Muitos desses ativos tiveram uma queda muito forte e desconectada do fundamento, e talvez a grande razão seja a participação que pessoa física tem, que é bem mais relevante que a média nesse tipo de companhia, e por serem empresas com menor liquidez, o impacto de uma migração de investimento em renda variável para renda fixa nesse momento é maior ainda e abre esse potencial de valorização. Alguns exemplos são a Brisanet, que é uma provedora de internet focada no Nordeste, a Westwing, que é uma plataforma de e-commerce focada em imóveis. Por último, uma tese que a gente tem explorado também bastante para montar esse portfólio para 2022 é a tese de reflation, né, esse movimento de aumento de preços
particularmente de commodities, que veio ali no segundo semestre de 2020, que tinha arrefecido e voltou com força total agora nas últimas semanas, meses, não só em commodities metálicas, mas também em commodities agrícolas, energéticas, com o petróleo Brent batendo aí $97, máxima desde 2014. Enfim, alguns exemplos de empresas que se beneficiam desse movimento que a gente tem no portfólio para esse ano são a Suzano, uma empresa global de celulose, a Hidrovias do Brasil, que basicamente transporta aí soja e minério de ferro, soja, milho e minério de ferro em duas hidrovias do norte e do sul, e a Home, que é uma empresa industrial que tem 30% da operação na Alemanha e que se beneficia desse ciclo de reflation, que também levou a forte aumento de preços industriais e aumentos generalizados de margens nas cadeias industriais. Tá? Então, isso é um pouco da nossa visão para compor o portfólio, a carteira do fundo para 2022. Eu passo a palavra agora para o Marcelo Negro, que é o gestor responsável por todas as estratégias dos fundos multimercado da casa. Boa tarde, meu nome é Marcelo Negro, eu sou responsável pelos fundos multimercado da FAR, mas vou falar especificamente sobre o fundo RED, é um fundo novo, ele começou agora em setembro de 2021, então agora em fevereiro estamos completando 6 meses, e a partir do próximo mês já começaremos a emitir a nossa carta mensal, com a palavra do gestor e as nossas teses de investimento. Bom, falando sobre o fundo especificamente, no mês de janeiro, a nossa performance, o retorno foi 0,20 positivo, abaixo do nosso benchmark, que é a CDI. No entanto, quando a gente olha os últimos 3 meses, nossa performance ainda é bastante positiva. A gente tem uma rentabilidade de aproximadamente 275% do CDI. A principal contribuição no mês de janeiro veio da renda variável. Nós temos algumas ações do setor de commodities que performaram bastante positivamente. Essa posição ela está sendo mantida no fundo, a gente acredita que ainda tem um ganho potencial. Outra tese de investimento que eu julgo que foi bastante corajosa pela parte aqui da equipe do fundo RED, foi uma posição de venda de S&P contra a compra de Ibovespa. Nossa tese é que a Bolsa Brasileira performaria melhor que o S&P, foi uma tese vencedora, essa posição já foi zerada e contribuiu positivamente no mês de janeiro. Por outro lado, as teses de investimento em juros, que foram bastante positivas nos meses de novembro e dezembro, onde nós enxergamos ali oportunidades de ganho em momentos de estresse, onde a curva apresentava altas de 200 pontos nas próximas reuniões da Selic, nós aproveitamos essas oportunidades para fazer algumas posições, mas no mês de janeiro as curvas estressaram um pouco, parte desse retorno gerou um pequeno prejuízo no fundo e nós reduzimos nossas posições. Mesmo assim, nós ainda acreditamos nessa tese de investimento, então ainda temos algumas posições na parte intermediária da curva, acreditando que mesmo com a ata mais recente do Copom e com as declarações do diretor de política monetária, Bruno Serra, e do seu presidente, Roberto Campos, de que vão levar a taxa Selic para um campo contracionista, aumentando a Selic pelo menos nas próximas 2 reuniões, mas num ritmo menor do que as altas anteriores, de 150 pontos, nós imaginamos altas por volta de 100 pontos na próxima reunião, 50 na seguinte, e na parte intermediária da curva a gente ainda enxerga bastante prêmio para reconhecer. Então as posições foram reduzidas, mas a tese continua valendo para as nossas posições. Já no mercado de câmbio, nós tínhamos uma posição comprada em dólar. A principal função era fazer hedge para as nossas posições de bolsa. No entanto, com o fluxo positivo que nós vimos no mês de janeiro, essa posição não funcionou, o hedge não funcionou perfeitamente e nós decidimos zerar a posição. Então, hoje o fundo está zerado nas posições de câmbio. E, basicamente, as teses
para o mês de fevereiro são taxa de juros, ainda algumas posições em vértices específicos, a posição de NTNB, que é o título, né, título público, indexado ao IPCA, também teve uma posição reduzida, mas a gente ainda carrega uma pequena posição, acreditando que as taxas hoje, por volta de IPCA mais 5,5, também tem um retorno importante para o fundo. E o objetivo do fundo hoje é continuar com essa performance por volta de 160% a 200% do CDI. Então, agora eu passo a palavra para o Vitor, que é o nosso gestor de fundos. Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vou falar aqui do Portfólio Plus, né, de como é que foi esse começo de ano. O Portfólio Plus performou super bem aí no começo desse ano, tá? Subiu 2,16%, basicamente carregado aí pelos fundos de bolsa, tá? Os 3 fundos aí long bias que a gente carrega. Os 3 maiores destaques, tá, desse mês que passou foram o Oceana Long Bias, tá? O Capitalo Zeta, que é um multimercado aqui que a gente julga é um hedge fund, tá? Que acaba se beneficiando aí de alguns momentos quando ele pega alguma distorção de preço. E o Trust Long Bias, tá? Ou seja, esses são os 3 principais contribuidores aí desse mês para a nossa carteira. Só para ter uma ideia, o Oceana aí teve uma alta aí de 5,72%, como ele tem um peso um pouquinho maior aqui na nossa carteira, ele contribuía com 37 bips, mais ou menos, para a cota do fundo, tá? Ou seja, 0,37% aí dos 2,16%. O Capitalo Zeta aí subiu, obviamente, um fundo macro, subiu bem menos, 3,78%, mas por conta do peso relevante também, contribuiu aí com quase 35 bips, tá? Deu 34 bips e meio. E o Trust Long Bias aí com alta de 5,76%. A questão do Capitalo é bolsa também. Eles, obviamente, a discussão do compra ou vende, né? Para ele é tudo questão de preço. Ele encontrou aí Brasil uma posição super barata, né? Achou que valia a pena entrar ali no meio de janeiro, na verdade no comecinho de janeiro. Comprou, se beneficiou disso. Na ponta oposta, a própria Capitalo também perdeu um pouco de dinheiro aí comprado em bolsa lá fora, né? Ou seja, mas não o suficiente para prejudicar aí muito a cota, então acabou que ele se beneficiou desse desconto aí, que foi o grande carrego do fundo aí nesse mês, tá? No mês que passou. Queria ainda destacar aqui, tá? O Maios, tá? Esse é o Maios, também é um fundo Maios, também contribuiu bastante, tá? Foi o único fundo, na verdade, que bateu a bolsa no mês de janeiro, subiu mais do que o Ibovespa, ali ele subiu 8,64, enquanto o Ibovespa subiu quase 7, tá? 6,98. Ele tem né, o Miles é um cara mais, em termos de cabeça de investimento, é um cara mais tático, mais oportunista, né, agnóstico ali nas posições. Ele tenta, né, ele tenta trazer um pouco mais desse market timing aí para a carteira deles, e a gente acabou se beneficiando disso também. Aqui a gente tem uma posição menor neles, porque eles têm um risco maior também, tá? O Gávea é um pouco do oposto, tá? Existe um trade de consenso em todos os gestores com que a gente fala, que é a questão da Treasury americana, comprada, e né, tá todo mundo buscando um pouco de alfa e proteção ali. O Gávea ganhou bastante dinheiro nessa posição. No short S&P, assim como o negro, ganhou também ali no fator hedge, e nas moedas do leste europeu. Tá? Então, assim, o Gávea teve um destaque relevante, ele também performou. Depois dos 3 primeiros, ele é o 4º fundo que mais contribuiu para a nossa carteira né, desse mês. Só que não veio de Bolsa Brasil, então achei que vale a pena comentar aqui que não precisa só o Ibov, por exemplo, ir bem para a gente conseguir buscar alfa em outros lugares do mundo através desses gestores. Tá? Daqui para frente, quando eu converso com esses gestores, dá para perceber que muitos ainda estão com caixa na lateral do campo ali, ou seja, vendo como é que eles vão deploy esse cash. Isso já aconteceu parcialmente agora em janeiro, né? Visto a bolsa sair de onde saiu vindo até 115 mil pontos, ou seja, em Brasil muita gente entrou nesse, né, entendeu que está descontado, entendeu os riscos para esse ano. Então, um dos grandes papos desse mês com os gestores foi assim: olha, eu acho que bolsa agora vai performar tanto assim, mas eu estou comprando porque eu estou vendo muita coisa boa e barata. Tá? Então, isso acaba sendo um tema, tá? No geral, para todos os gestores. Do ponto de vista taxa de juros, muitos começando a fazer trades aplicados, táticos também aqui, então a gente está se beneficiando disso.
E a nossa carteira ainda segue e vai seguir ainda, pelo menos no próximo trimestre, na mesma proporção de alocação que ela tem hoje. Tá? Então, assim, a gente tem mais ou menos 35% em hedge funds, 35% em multimercados macro, aquele cara que, né, tenta performar melhor o ciclo. O hedge fund é aquele cara que está sempre preocupado com os cenários de cauda, aquele cenário que ninguém está vendo, né, aquele cenário que pode pegar e machucar a cota. A gente tem ainda 35% em cada um desses books, mas a gente vai ter mais uns 15% em long buys e 15% em long short. Tá? À medida que o cenário for desenvolvendo nos próximos trimestres, isso pode ir mudando. Tá? E aqui que acho que mora a nossa oportunidade. Por enquanto, todo mundo tem pouco, né, o mercado ainda está bem divergente em muitas peças do cenário, tanto lá fora quanto aqui dentro. Tá? Eu acho que o quarto do Fed aí que saiu, né, acho que saiu hoje, tem muito dado saindo essa semana, muita coisa está aparecendo e, né, fechando o primeiro trimestre ali em março, acho que alguns gestores já vão ter um pouco mais de ideia de como que eles vão alocar o portfólio deles. Tá? E a gente vai conseguir tentar capturar e participar disso. Tá? Então, acho que esse é um pouco da cabeça aqui do que a gente tem de alocação. A gente não deve mudar no curto prazo em termos de proporção de classe de risco. Tá? A gente ainda acredita, né, que tem um espaço, ou seja, existe um risco positivo, tá? Ou seja, uma chance, né, das coisas caminharem para o melhor cenário, tá? E não para o pior cenário, né, como parecia no começo de janeiro. Não só de Brasil, estou falando, né, do portfólio como um todo, tá? Globalmente falando, Brasil e todo o resto do mundo. Então, a gente ainda continua posicionado aqui, né, esperando uma definição disso, com pouca concentração nessas classes, e tentando capturar essa mudança aí no próximo trimestre, ou fechamento desse, e conseguir, né, surfar essa alocação ao longo desse período. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu acho que vale a pena comentar, mas acho que não. Tá? Então é isso, tá, do meu lado. Vou passar a bola agora para o Fernando, tá, que vai comentar aí do Veritá. Então, bom dia, abraço aí para todo mundo. Boa tarde, pessoal. Eu sou Fernando Moreira, eu sou diretor de investimentos e operações aqui da FAR. Hoje eu vou cobrir o Rodrigo Possente, que é o gestor do Fundo Fator Veritá. Ele está de férias, então, mas eu prometo que no próximo mês ele vai estar aqui com vocês, pessoal. Mas vamos lá, vamos falar do fundo. O Fundo Fator Veritá, ele fechou o mês ali com uma cota patrimonial de R$ 96,11 e uma cota mercado de R$ 104,98, tá? A distribuição de dividendos dele no mês de janeiro foi de R$ 1,24 por cota. Isso equivale a um dividend yield de 1,28 em relação à cota patrimonial, tá? E nos últimos 12 meses, ele pagou um rendimento de R$ 12,91, que isso equivale ali mais ou menos 16% de dividend yield também a cota mercado. Eu queria aproveitar aqui o espaço, pessoal, e falar sobre um tema que muitos investidores têm dúvidas, que é em relação à oferta 476, que inclusive ela está em andamento, ela está aberta ainda. O que eu queria comentar aqui é que ela se divide em 3 etapas, basicamente, né? A primeira etapa, que começou lá em novembro de 2021, ela é a etapa de direito de subscrição. A segunda etapa é a etapa das sobras dos direitos de subscrição, bem como o montante adicional. E aí a gente chega na terceira etapa, que é a etapa atual, a vigente. E é aqui que um pouco eu preciso comentar que a dinâmica é um pouco diferente das outras etapas, né? Essa etapa, terceira, é a etapa que novos entrantes, novos investidores entram no fundo. E basicamente, assim, essa dinâmica ela tem 2 motivos. A primeira é pela demanda. Então, como a gente tem uma demanda relativamente alta, a gente precisa ter uma janela maior de captação. E o segundo motivo é porque a maioria desses investidores profissionais, esses novos entrantes, também são fundos imobiliários, que têm a sua própria dinâmica de captação. Também precisam de ofertas, também precisam de janelas específicas. Então, para a gente casar exatamente a janela de captação dos investidores e a nossa janela, a gente precisa segregar
essa terceira etapa em diversas tranches. E é isso que está acontecendo nesse momento. Nós estamos indo para a quinta tranche, se não me engano, de investidores profissionais investindo, entrando no Veritá. Esse montante de captação até agora, ela não se fechou ainda a janela, então ela continua, mas até agora, considerando os direitos de subscrição e as sobras, a gente já captou em torno de 195 milhões de reais, e fiquem tranquilos que nos relatórios a gente vai informando, detalhando todas essas tranches, tá? Todos esses recibos, todas as integralizações dessas cotas, a gente vai informando nos relatórios mensalmente. Uma coisa que também é legal a gente comentar, voltando um pouco agora na carteira, no fundo, as aquisições que a gente fez durante o mês de janeiro. Basicamente, nós adquirimos 4 novos CRIs, tá? Além de um leve incremento numa posição que já existia, né? Esse volume, mais ou menos, ficou em torno de 150 milhões de reais, tá? De novos CRIs, de volume aplicado, tá? E uma coisa legal que também a gente costuma mencionar nos nossos relatórios são os eventos que a gente chama de eventos subsequentes. O que significa isso? São eventos que não necessariamente aconteceu no mês anterior, né? Os relatórios que a gente informa, divulga, do mês anterior, mas quando acontece algum evento interessante no primeiro, segundo ou terceiro mês do seguinte, subsequente, a gente costuma assim a colocar no relatório. Então, a gente teve um evento, basicamente, novo, que foi uma nova aquisição, um novo CRI que a gente comprou, que a gente colocou na carteira, de aproximadamente 35 milhões, né? Então, como é que está hoje o caixa do fundo? É legal, muitos investidores também perguntam, questionam. Hoje, atualmente, a gente está com mais ou menos 0,5% do patrimônio do fundo alocado em caixa. Então, a gente está realmente num limite bem interessante, que a gente acha bem factível. Bom, eu acho que falei um pouco do fundo, né? Acho que comentário bem breve, e aí eu agradeço a participação de todo mundo. A gente fica aqui à disposição para responder eventuais perguntas, e eu devolvo a palavra para a Adriana. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Fernando. Bem, espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado, mas agora nós vamos, como o Fernando disse, para as perguntas. E das perguntas enviadas, nós separamos algumas, como eu disse, separamos, na verdade, 2 para respondermos agora, ao vivo, lembrando que todas serão respondidas por e-mail após o evento. Mas, vamos lá. Primeira pergunta. Vou ler para vocês e aí a gente, depois disso, eu passo para o gestor que vai nos ajudar com a resposta. Então, vamos lá. Primeira pergunta. O que vocês estão vendo para o mercado de equities neste ano de eleições? Bem, equities. Eu vou passar a palavra para Isabel Lemos. Isabel, você me ajuda com essa pergunta? O que nós estamos vendo para o mercado de ações neste ano em que temos as eleições? É interessante, porque tem várias inseguranças ainda no mercado, né? Mas eu acho que grande parte dessas inseguranças sobre questão de inflação, sobre questão de aumento de juros, né, que já vem ocorrendo desde o final do ano passado, já estão precificadas na Bolsa. Então, como eu tinha mencionado na carteira, quando eu estava falando sobre o fundo de ações, a gente está cautelosamente positivo, né, para esse cenário de equities. A gente acredita que muitas ações foram demasiadamente pressionadas, entendo porque tiveram essa pressão, um aumento de juros, insegurança, a pandemia, né, acabam afetando o resultado da empresa, né? Vamos dar como exemplo o setor de varejo. O setor de varejo, quando você teve os lockdowns, as empresas de fato tiveram reduções de receita, né, no resultado dela. Mas nosso ponto é que isso a gente não está mais em lockdown. Então, gradativamente, as empresas voltam a apresentar os resultados, e o resultado não é de um ano, vão ser de vários anos aí para frente, e, portanto, nos parecem bastante atrativos. Então,
respondendo a sua pergunta, né, a pergunta de quem fez, nós estamos construtivos com a Bolsa. É claro que existe uma necessidade de fazer uma seleção de ação, não é qualquer ação para comprar, mas tem ações, principalmente acho que do setor de varejo, serviços e até do setor de imobiliário que no nosso entender, estão atrativas. Ótimo, obrigada, Isabel. Eu vou passar agora para a próxima pergunta. Vou primeiro fazer a pergunta para vocês se eu estou na tela. Lohana, eu fiz a troca aqui com a Isabel. Estou, né? Então, vou passar, deixa eu puxar aqui nas questões que vieram. Isabel, muito obrigada, e a gente conta com a expertise de vocês, da equipe aí de renda variável, você, Daniel Uti, todos os nossos analistas, para nos apoiarem aí nesse momento, nessa recuperação de bolsa, e aproveitar, inclusive, essa fase dos descontados, né? Mas vamos lá. Segunda pergunta. Com o ciclo de alta da Selic, vocês veem oportunidades nos juros? Selic e juros. Marcelo Negro, vamos para os multimercados. Marcelo, você me ajuda com essa questão, por favor? Bom, muito obrigado, Adriana, obrigado pela pergunta. Eu acho que até ajuda a esclarecer um pouco o que eu comentei anteriormente sobre a nossa tese de investimento, porque realmente a pergunta é pertinente quando você imagina o mercado de juros, com a Selic subindo, com o Banco Central se manifestando, que quer levar para o terreno contracionista, quer dizer, o movimento de alta não acabou. E a gente vem aqui falar que a gente vê oportunidades, né? Assim, na minha opinião, sim, a resposta é sim, a gente vê oportunidades e eu vou explicar o porquê, né? Apesar da Selic ter subido em 8 reuniões consecutivas, né? Ela veio de uma taxa de 2% lá em março do ano passado, subiu consecutivamente em todas as reuniões, até o patamar atual de 10,75. Na nossa opinião, nas próximas 2 reuniões, ela deve ser elevada aí aos patamares de 12,25 a 12,5, um pouco menos pessimista do que a curva de juros, que já existem analistas falando em 13. Mas o mais importante, na nossa opinião, é que após esse movimento, o ciclo deve se encerrar, ciclo de alta, e já nas primeiras reuniões do mês que vem, do ano que vem, de 2023, a gente enxerga uma queda, na nossa opinião, o Copom inicia o processo de queda de Selic, num ritmo de 0,5%, talvez até um pouco mais, mas quando a gente olha, como eu comentei, né, na apresentação, vértices da curva, por exemplo, um período entre julho de 2022 e julho de 2023, hoje a taxa para esse período é de 12,55, quando a gente faz essa projeção de altas nas próximas 2 reuniões e quedas a partir do ano que vem, a gente imagina que a taxa vai estar no patamar máximo de 12%. Então, a gente tem um ganho a reconhecer aí, tem uma oportunidade de investimento, e isso se reflete na nossa tese de investimento no fundo. A gente procura distorções na curva, né, que a gente julga serem distorções, oportunidades, para montar posições que, eventualmente, uma pessoa física tem mais dificuldade, né, no mercado de derivativos, não tem, às vezes, o conhecimento, ou o mercado exige margem de garantia, exige ajustes. Então, a pessoa física fica, eventualmente, quando pensa em renda fixa ou no multimercado, ela pensa em tesouro direto, em CDB, mas num fundo multimercado, no fundo de renda fixa, a gente consegue montar estruturas aproveitando essas distorções de taxa que uma pessoa física, eu acho que tem mais dificuldade de fazer. Perfeito, muito obrigada. Bem, Marcelo, agradeço a participação de todos, né? Eu acho que ficou bem claro para a gente aqui
que existe espaço e existem movimentos de mercado para diversos ativos e sempre para atender diversos clusters, tipos de investidores, e o que a gente quer é isso, tá? A Fator quer estar cada vez mais próximo do distribuidor, mais próximo do cliente final. Nós queremos contribuir sempre com a informação. Essa foi a primeira edição do Na Hora com Fator. Nós esperamos que nas próximas a gente traga aí o que for necessário para atendê-los sempre, e talvez num formato um pouco diferente desse, nem todos falando, mas hoje era muito importante que nós trouxéssemos todo o nosso time. Então, mais uma vez, obrigada, estamos todos à disposição e nos vemos no próximo mês com o segundo Na Hora com Fator. Muito obrigada e até breve. Até logo.